4 Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia. A informação para você tem a manchete em nome de Unimar, Universidade de Marília. Seu futuro profissional garantido. Atenção, aposentados e pensionistas. Primeira parcela do 13º será liberada a partir do dia 27. E você, a partir desta sexta-feira, já pode pesquisar o valor a ser recebido. Declaração do ITR, Imposto Territorial Rural. Prazo já está valendo até o final do mês de setembro. Daqui a pouco aqui no estúdio, uma entrevista com o Fernando Botelho Vilela Neto, presidente do Sindicato Rural de Marília. Também cota do PIS/PASEP, um dinheiro que está movimentando a economia, inclusive para a quitação de dívidas em atraso. Informática, no dia da informática, o que realmente mudou a vida, o dia a dia da população com a informatização. E o que vem por aí em termos de novidades. A depressão e sua consequência. Mais um caso de suicídio chama a atenção. Dessa vez em Garça. Arquiteto de 54 anos se suicida atirando contra a própria cabeça. Os psicólogos, psiquiatras têm alertado ao menor sinal de depressão buscar ajuda técnica antes que seja tarde demais. A partir de agora, 4 Notícias, a informação para você. O Brasil tem atualmente 64 milhões de inadimplentes, a maioria com cartão de crédito cheque especial. E na hora de renegociar a dívida, é preciso cuidado e até planejamento. Há 2 anos, a Isabel ficou desempregada e viu as dívidas acumularem. Parcelas do carro, seguro, cartão de crédito. Para apagar esse incêndio, ela pegou um empréstimo que oferecia juros menores do que já estava pagando. Foi o que a gente fez para trocar uma dívida, sei lá, 9%. 10%, a gente trocou por uma dívida bem menor, em média 3%, né? O modo crise no mercado de trabalho estimulou o brasileiro a fazer uma dívida para pagar outra. Pode ser um bom negócio, mas se mal planejado, pode aumentar o aperto financeiro. Um estudo do Serviço de Proteção ao Crédito mostrou que quase metade das pessoas que usam o cheque especial precisou da linha, uma das mais caras do mercado, todos os meses no último ano. É importante a população ter também em mente que crédito é uma coisa eventual. Cheque especial você só deveria usar emergencialmente por 2 ou 3 dias no final do mês se você tiver algum imprevisto. Recorrentemente é tiro no pé. Os brasileiros têm contraído mais empréstimos. O endividamento das famílias, sem considerar o financiamento da casa própria, voltou a crescer este ano. Quase 1/4 da renda acumulada em 12 meses está comprometida com empréstimos. Muitas vezes, os empréstimos também servem para cobrir o orçamento das famílias, pagar aquelas contas do dia a dia, o que acaba gerando uma bola de neve. A pessoa tem que ter uma consciência muito forte das suas próprias restrições orçamentárias. Então ela vai ficar muito desequilibrada financeiramente, pode entrar nessa bola de neve, ter que ficar pagando juros muito altos nas dívidas. Então o ideal é você ter uma poupança precaucional, que se acontecer alguma coisa errada na sua vida, se perder emprego ou se tiver alguém doente na família, você ter essa reserva para utilizar. Mas já que a pessoa não tem, a estratégia é tentar achar dívidas mais baratas. Então, planejamento. Primeiro, para não gastar em relação ao valor maior, em relação ao seu orçamento doméstico. E depois, na hora de renegociar a dívida.
No país campeão da carga tributária, o Brasil, mais um imposto. Declaração do ITR, Imposto Territorial Rural. O prazo já está valendo, vai até 28 de setembro. Para falar sobre o assunto, convidamos Fernando Botelho Vilela Neto. É o presidente do Sindicato Rural de Marília e também vice-presidente do Conselho Municipal da Agricultura. Fernando, boa noite. Boa noite. ITR, o que é? Explicando. O ITR é um imposto, como se fosse o IPTU, só que a área rural. Todas as propriedades rurais são obrigadas a pagarem o ITR e é referente ao tamanho da propriedade. Então, todo ano, no mês de setembro, é recolhido o ITR das propriedades rurais. Em relação ao ano passado, mudou alguma coisa? Não, é mesmo, os valores são praticamente iguais, porque é o valor da terra nua que vale. E com a atual situação, a terra nua não tem valorizado e também não tem desvalorizado. Então, ela se mantém mais ou menos no mesmo padrão do ano passado. Na sua opinião, o ITR, como o senhor avalia? O ITR é importante atualmente para o município, desde que ele realmente seja usado para a área rural, para benefícios das propriedades. Já que o IPTU é usado para a área urbana e para melhorias na área urbana, o ITR também tem que ser usado para melhorias na área rural. A municipalização do ITR aqui em Marília já ocorre há cerca de 2 anos, é isso? Justamente, antigamente 50% do ITR era da prefeitura, era do município, e os outros 50% era da Receita Federal. De 2 anos para cá, a prefeitura, o município, assumiu todo o valor do ITR pago pelas propriedades rurais. E a reversão de todo esse dinheiro arrecadado para a área rural em Marília tem ocorrido de forma satisfatória? Para a área rural, não. Tá? Nós estamos justamente tentando colocar, através da Câmara, conversando com o prefeito, para realmente esse dinheiro ser direcionado exclusivamente para a área rural. Até hoje não conseguimos, mas existe um processo para que isso aconteça. Bem, sempre há a cobrança, manutenção das estradas e pontes rurais. Começa por aí, Fernando? Justamente. O principal problema da área rural é o transporte, é a saída da mercadoria. Então, as estradas são extremamente importantes para o nosso negócio. E isso ajudaria, inclusive, a prefeitura, porque toda venda a gente paga ICMS. E então ajuda também a prefeitura o escoamento da nossa produção. Bem, Sindicato Rural, qual a orientação principal aos proprietários rurais com relação ao ITR? O Sindicato Rural tem feito os ITRs dos associados e tem dado explicações para alguma dúvida às pessoas que estão interessadas, que são os proprietários rurais. E se precisar mais alguma orientação, por favor, entre em contato com a gente, nós podemos orientar. O problema todo é que é tudo feito, nós temos tempo limitado para isso. Então, nós não podemos fazer de todo mundo. Então, nós damos prioritariamente aos associados esse serviço de fazer o ITR. E o prazo final para a entrega, 28 de setembro, é isso? Justamente, 28 é o último dia para a entrega. Depois disso, tem que pagar a multa sobre o valor do ITR. Bem, deixa eu aproveitar sua presença como grande proprietário rural. O agronegócio é o único setor que realmente apresenta ainda uma força para a manutenção da própria economia do país. Como está na atualidade, na opinião? Agronegócio, e já comente também o momento da pecuária, Fernando. Sim, o agronegócio ele está devagar, apesar de realmente, nós sempre, há muito tempo que a gente sustenta o PIB brasileiro, mas isso tem nós estamos parados nesse momento, porque nós não conseguimos melhorias em termos de preço, principalmente na pecuária, que nós temos, por exemplo, nós temos há 5 anos com o preço de boi, da carne parados, não só parados, como recuaram. Nesses últimos 2 anos, houve uma perda de entre 10% e 20% do preço da arroba do boi.
A política do governo, começa pelo governo federal, então, tem deixado a desejar para o agronegócio? Sim, tem deixado a desejar, e não só isso, como eles também estão aumentando a burocracia para propriedades rurais, e isso gera custo, essas burocracias. Então, está ficando cada vez mais difícil, realmente, ser proprietário rural. Bem, deixa eu aproveitar sua presença como proprietário rural, como vice-presidente do Conselho Municipal da Agricultura. SP-333, agora sob responsabilidade da Entrevias, mas há polêmica com proprietários rurais. Como está essa questão, tanto na área ali do Country, com relação à praça de pedágio, como também para o acesso ao distrito de Amadeu Amaral. O que está havendo, Fernando? Justamente, não é só o problema dos proprietários rurais. Nós temos muitos moradores, por exemplo, que já estão em condomínios, que estão depois do pedágio, que eles, atualmente, pela situação atual, eles vão ter que pagar pedágio para acessar a Marília. Não só os proprietários, quanto toda a parte de educação, de saúde. Imagina cada vez que vier para Marília ter que pagar o pedágio e na volta também. Isso também acontece com o produtor rural. Tem que trazer sua mercadoria para ser vendida aqui em Marília. Então, esse transporte todo vai ser prejudicado por causa do pedágio. E quanto a Amadeu Amaral, o grande problema é que a Entrevias, que não está querendo fazer o acesso ao distrito de Amadeu Amaral. Eles propuseram fazer um acesso lá na Fumares e depois lá em frente ao Bar da Luzia, o restaurante da Luzia, que deixaria uma distância grande e o acesso muito prejudicado aos moradores de Amadeu Amaral. Bem, como o sindicato então está negociando com a própria Entrevias, com a Prefeitura Municipal? O senhor comenta. Sim, nós estamos participando de reuniões junto com a Prefeitura, junto com Conselho da Agricultura, Municipal da Agricultura, e estamos tentando sensibilizar o pessoal da Entrevias para justamente resolver esse problema para todos nós. Muito bem. Obrigado, Fernando Botelho Vilela Neto, presidente do Sindicato Rural. Um dinheiro importante sendo injetado na economia. Cota do PIS/PASEP. Fique atento. Alívio no bolso do Marcos, desempregado, ele aproveitou o primeiro dia de liberação do pagamento das cotas do fundo PIS/PASEP para as pessoas de todas as idades para ir a uma agência da Caixa Econômica Federal em Brasília. Bastou ele atualizar o cadastro para que o dinheiro fosse liberado. Ajuda bastante, né? É um momento que a gente precisar para pagar despesas, pagar água, luz, né? Comprar alguma coisa, já ajuda muito. Tem direito ao saque das cotas do PIS/PASEP quem trabalhou com carteira assinada de 1971 a 1988 em empresas privadas e órgãos públicos. Com a liberação dos recursos para os cotistas de todas as idades, a estimativa do governo federal é que quase 24 milhões de pessoas retirem o dinheiro. Mas é bom elas ficarem atentas, porque essa flexibilização dos saques tem prazo definido. A lei colocou uma janela de tempo. E essa janela se encerra em 28 de setembro para todos os cotistas. Após esse prazo, voltam a poder sacar só aquelas pessoas que se enquadram nas regras já especificadas em lei, aquelas regras já mais antigas. Ou seja, as pessoas com mais de 60 anos, as pessoas que entraram em uma situação de aposentadoria, ou então que têm uma situação de invalidez ou uma doença específica. A liberação antecipada das cotas do fundo PIS/PASEP tem potencial para injetar mais de 35 bilhões de reais na economia. Para saber se tem direito ao benefício, os interessados podem entrar em contato com o Banco do Brasil ou Caixa pelos canais de atendimento. Do total dos recursos, 80% são do PIS, de trabalhadores da iniciativa privada. São cerca de 20 milhões de cotistas hoje que a gente possui no fundo, do PIS. Desses 20 milhões, cerca de 4 milhões e meio já receberam o montante em suas contas na Caixa. Então a gente tem aí um montante total de 15 milhões de pessoas potenciais que podem receber suas cotas. Para os correntistas da Caixa e do Banco do Brasil, o dinheiro foi creditado na conta dos cotistas a partir do dia 8 de agosto.
O Banco do Brasil já fez o depósito para quase metade dos beneficiários do PASEP, que são pessoas que trabalharam no setor público durante o período indicado. São cerca de 2 milhões e 100 mil, num total de aproximadamente 5 bilhões e 200 mil reais. Herdeiros de cotistas que já morreram também têm direito ao saque. Foi o que fez a dona Raimunda. Ela foi com a filha até uma agência da Caixa para sacar as cotas do marido, que morreu ano passado. A certidão de óbito dele, né, e os documentos pessoais da minha mãe e a certidão também da Previdência, né, que habilita ela como dependente. E lembra do Marcos, que atualizou seus dados lá no início da reportagem? Olha ele aí, sacando seu dinheiro. Já consegui sacar, graças a Deus, deu tudo certo, a atualização foi beleza, o pessoal da Caixa ajudou bastante. É importante o pessoal procurar a Caixa, né, para orientar, porque senão a gente fica perdido, né, não? O prazo vai até o final de setembro. Daqui a pouco você confere campanha eleitoral para as eleições deste ano. Início desta quinta-feira e Lula é registrado. Pelo menos o PT registra a candidatura dele à presidência. Também índice de cobertura vacinal contra paralisia e sarampo abaixo do esperado. Já já.